Bom dia a todos, meu nome é Manuel Lobato, eu sou advogado e hoje vamos fazer alguns comentários acerca do famigerado processo do Sr. Johnny Depp contra a sua ex-mulher, a senhora Amber. A senhora Amber, há uns tempos atrás, após o fim do relacionamento com o Sr. Johnny Depp, acabou por publicar um artigo em que fazia menção de que o Sr. Johnny Depp teria, ao longo do relacionamento, praticado o crime de violência doméstica. Entretanto, após a publicação deste artigo, o Sr. Johnny Depp começou a perder contratos, começou a ser perseguido pelas mídias e, sobretudo, passou a ser taxado como agressor. Obviamente que, sem o devido processo legal, sem o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, sem a análise de provas e etc. Esse julgamento público do Sr. Johnny Depp pautou-se única e tão somente com alicerce nesse artigo e na versão unilateral da senhora Amber. Diante deste contexto, o Sr. Johnny Depp a processou por injúria. E ontem tivemos o resultado deste processo. Resultado este em que o Sr. Johnny Depp logrou-se como vencedor e, portanto, judicialmente ficou comprovado que a senhora Amber mentiu. Senhores, neste cenário eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos práticos que acontecem no dia a dia, nomeadamente no âmbito das relações e no âmbito forense. Atualmente, senhores, o crime de violência doméstica é vulgarmente considerado como crime da moda. Ou seja, quando há qualquer facto invulgar numa relação que possa ser considerado como agressão, seja ela física ou verbal, ele pode se configurar como violência doméstica. E por isso, atualmente, às portas dos tribunais, diariamente chegam processos dessa magnitude. Entretanto, ressalto que eu sou totalmente contra a violência doméstica, seja ela em relação ao homem ou em relação à mulher. Esta prática, considerando ser funebre, nefasta e considerando que está a se perpetuar cada vez mais em nosso meio social, deve ser punida. Entretanto, como vivemos em um Estado democrático de direito, como vivemos sob o palio de uma democracia, todos nós cidadãos temos o direito ao contraditório e à presunção de inocência. E, portanto, em casos que envolvam pessoas públicas, muitas das vezes, em função de ideologias hediondas que atropelam totalmente a racionalidade, que desprezam totalmente os direitos e garantias fundamentais, alguém que pode ser inocente, como o Sr. Johnny Depp, é considerado culpado. Sem, obviamente, o devido processo legal, sem, obviamente, respeitar e observar o direito indeclinável da presunção de inocência. E é justamente por isso que eu chamo a atenção dos senhores juristas, que eu chamo a atenção da sociedade em geral, especialmente da mídia. Por quê? Ora bem, em função de uma notícia falsa, em função de calúnias perpetradas contra o Sr. Johnny Depp, ainda que a sua inocência tenha sido declarada judicialmente, a sua vida será eternamente marcada sob a ferida de uma mentira. E, infelizmente, quando um relacionamento que não termina bem, muitos ex-companheiros acabam por utilizar o poder judiciário de maneira indevida como instrumento de vingança. Para quê? Para prejudicar, para tentar acabar com a vida do ex-companheiro e etc. Portanto,
Todas as vezes que existir alguma denúncia da prática de um crime, esta denúncia deve ser apurada, devidamente investigada, para que as diligências pertinentes sejam concretizadas, sob pena de estragarmos eternamente a vida de alguém inocente. E isto não podemos admitir. Ora, aí está a força do princípio constitucional da presunção de inocência. A razão fundamental pela qual a presunção de inocência existe é justamente por isso, para impedir que alguém seja considerado culpado antes do trânsito em julgado. Para alguém que possivelmente seja inocente, não sofra todas as mazelas e infâmias de um processo penal sem merecer. E, portanto, no caso do senhor Johnny Depp, essa presunção de inocência não foi respeitada. Todos os setores sociais começaram a taxá-lo de agressor. Começou-se aí uma perseguição indescritível contra o senhor Johnny Depp. Agora, imaginem os senhores no lugar dele. Imaginem se fossem os senhores que fossem acusados de um crime desta magnitude injustamente e passassem a ser considerados culpados sem as provas, sem o devido processo legal e sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Imaginem, senhores, esta é uma infâmia inenarrável e este peso ele carregará perpetuamente. Agora, imaginem quantos Johnny Depps não existem por aí. Quantas pessoas que são acusadas e muitas das vezes de maneira precoce julgadas sem o respeito à presunção de inocência, sem o devido processo legal e pessoas essas que são inocentes. É justamente por isso que devemos tomar muita cautela quando formos acusar, quando formos tirar conclusões precipitadas diante de determinado facto que supostamente possa se qualificar como algo criminoso. Então, como advogado criminalista, como militante desta área e, sobretudo, como um assíduo defensor das garantias fundamentais, volto a repetir, respeitem a presunção de inocência. Quando alguém for acusado de um crime, aguardem pela análise das provas que forem apreciadas judicialmente. Aguardem pelo veredito do tribunal e, a partir de então, passem a tirar as suas conclusões. O grande problema do atual cenário social de hoje é que as pessoas não buscam informações. As pessoas pautam as suas convicções com base em superficialidade, com base no senso comum, que muitas das vezes não está fulcrado na verdade, que muitas das vezes não foi para a sua confecção diagnosticado devidamente. E por isso, senhores, um grande abraço a todos e que a verdade e a justiça sempre prevaleça e que Deus vos abençoe.